você que está nos assistindo com a paz do Senhor. Espero que você tenha tido uma ótima noite de descanso. Hoje de manhã nós estamos aqui reunidos para podermos ter uma meditação na palavra de Deus. Durante esse tempo de pandemia, nós não estamos tendo reuniões no domingo de manhã aqui em nossa igreja. Nós queremos passar o menos tempo possível juntos por causa de toda essa pandemia. Mas então no domingo pela manhã, é o nosso costume estarmos aqui reunidos para podermos ter uma breve meditação na palavra de Deus. Se você tem o costume de reunir-se na sua igreja no domingo de manhã, é um bom costume. Então, se isso não é possível, acompanhe conosco, mantenha esse costume de meditar na palavra de Deus no domingo pela manhã. Não perca esse costume, é um ótimo costume. Afinal de contas, nós sempre dizemos que o domingo nós gostamos de dedicar mais tempo no Senhor. Não é à toa que nós nos reunimos costumeiramente no domingo pela manhã e no domingo à noite. Domingo é o dia que nós passamos um tempo com o Senhor na parte da manhã, depois nós passamos o dia com a família, à noite podemos reunir novamente para podermos continuar louvando e servindo ao Senhor. Então continue com esse costume, acompanhe as meditações aqui pelo Facebook. Então nós temos essa oportunidade hoje novamente de estarmos juntos. E eu já mencionei há dias atrás que eu gosto muito do livro dos Salmos. Quando nós lemos Salmos, nós podemos ver que ali escritores inspirados por Deus, claro, mas eles derramam o seu coração, o seu sentimento. E muitos salmos, nós vemos claramente que aconteceu algo na vida do salmista e ele quis, de acordo com o mandato do Senhor, ele quis colocar aquilo, colocar aquilo para que nós pudéssemos ler e aprender grandes coisas. E hoje de manhã eu gostaria brevemente de fazer uma leitura com você no Salmo 51. O Salmo 51. Esse é um dos salmos mais preciosos que existem na palavra de Deus, que fala a respeito do pecado, a respeito do que acontece quando nós pecamos, mas ele fala também a respeito de esperança. Esperança do perdão, esperança daquilo que Deus faz na nossa vida, quando nós chegamos a Ele arrependidos, com o coração contrito por causa do pecado. E o que Ele faz logo em seguida, quando nós chegamos até Ele. Então nós temos um Deus que quer se relacionar conosco, mas para que haja esse relacionamento íntimo entre Deus e nós, é necessário que haja um coração limpo nas nossas vidas. É necessário. Mas para que isso aconteça, é necessário também nós entendermos o que acontece quando nós pecamos. Querido, nós estamos cercados de pecado. Você olha na rua, pecado. Você liga a televisão, vê o jornal, pecados. E pecados e mais pecados. E muitas vezes esses pecados, eles influenciam a nossa vida também. Diariamente nós pecamos. Então nós lemos aqui no Salmo 51, uma lição interessante, muito importante, que Davi, ele, por causa do seu pecado, ele chega diante de Deus com algumas convicções que Deus colocou no seu coração. Então algo muito precioso, eu convido você a abrir no Salmo 51, nós vamos ler o versículos 1 até o versículo 12 e o versículo 17. Nós não temos tempo para ler todo o Salmo e discorrer de todo esse Salmo. Todos os versículos, cada versículo tem um ensinamento muito importante, mas alguns princípios básicos, algumas ideias fundamentais aqui a respeito do pecado, nós podemos aprender. Então no Salmo 51, versículos 1 até o versículo 12, a palavra de Deus diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista,
para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Aí nós lemos o versículo 17, que diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus pedindo para que Ele nos ajude a entendermos e a praticarmos, aplicarmos essas verdades no nosso coração. Vamos fazer essa oração juntos? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, agradecemos ao Senhor por esta manhã, podemos estar aqui reunidos. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja abençoando o coração daqueles que estão assistindo agora, daqueles que de repente têm o seu coração machucado por causa do pecado. Mas ajude-nos, Pai, a entendermos que quando nós pecamos, nós não somente machucamos o nosso coração com o pecado, mas principalmente, nós ferimos a Tua santidade. Então nos ajude, Senhor, a compreendermos essas verdades. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, o Salmo 51 tem grandes verdades nesse salmo. Aqui Davi, ele derrama o seu coração diante do Senhor. Então havia algo no coração dele, algo que de repente ele havia cometido, e que ele chega diante de Deus reconhecendo o quanto ele estava errado, sujo diante de Deus. Mas ele assim roga a Deus o seu favor, a sua limpeza, a sua purificação. É necessário para nós termos é necessário que tenhamos um coração puro diante de Deus, se assim nós desejamos relacionarmos com esse Deus. Deus é o nosso Pai, Ele deseja ter um relacionamento íntimo com seus filhos, mas para isso, se nós cobramos um bom relacionamento com os nossos filhos, então Deus também cobra um bom relacionamento conosco. Mas da mesma forma com que nós precisamos ter uma íntima comunhão, os nossos filhos precisam nos obedecer, eles precisam ter comunhão conosco, para que assim haja um bom relacionamento, também é com Deus, muito mais. Nós precisamos ter um coração puro diante de Deus, nós devemos andar em obediência, para que assim o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar e estar conosco, se relacionando conosco. Quando o nosso filho desobedece uma ordem nossa, quando ele é contumaz e rebelde, então nós sabemos que a nossa comunhão com aquele filho ela é quebrada. Eu tenho uma filha, uma filhinha de 6 anos, e essa nossa filha de 6 anos, quando ela vem e desobedece uma ordem expressa que eu ou minha esposa Bruna damos para ela, então naquele momento é necessário um quebrantamento. Então nós pegamos aquela menina, oramos com ela, levamos, corrigimos ela conforme a palavra de Deus nos instrui, nada mais, nada menos, e aí depois nós oramos novamente. E aí nessa oração eu sempre digo para ela: olha, você sabe quem foi a quem você entristeceu? E aí ela fala assim: o papai? Sim, o papai. E quem mais? A mamãe? Sim, a mamãe. Quem mais ficou triste? E aí no início ela não entendia muito bem, mas hoje ela já responde: o papai do céu. Então Deus fica triste quando nós pecamos, o coração de Deus não se regozija, porque o nosso pecado é contra Deus. E Davi entendeu muito bem isso. E para que haja um bom relacionamento é necessário ter um coração puro. A Bíblia fala muito a respeito do coração. Por exemplo, Provérbios 23, 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Nós temos Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz também: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jeremias 17, 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E muitos outros versículos.
O próprio Jesus Cristo disse a importância do coração. Ele diz que do coração procedem todos os males do homem. Então, meu amado, o coração é importante, é muito importante. Poderemos falar várias coisas a respeito do coração, mas o nosso foco aqui nessa manhã é que nós possamos entender, de acordo com a palavra de Deus, que quando nós pecamos diante de Deus, o nosso coração ele fica sujo. Antes da salvação, o nosso coração ele já estava sujo por causa do pecado. Nós não tínhamos relacionamento com Deus. Mas depois que o Senhor Jesus Cristo salva a nossa vida, nós começamos o relacionamento íntimo com Deus. Mas para que esse relacionamento possa perdurar, é necessário ter um coração limpo. E a questão é que muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, nós entendemos que o nosso coração, ele não se suja por coisas pequenas. Mas nós temos que entender, por menor que seja uma sujeira, é uma sujeira e ela precisa ser limpa pelo Senhor. E o Senhor é o único que consegue, que pode fazer essa limpeza. É justamente por isso que o Salmo 51, no versículo 17, ele disse ali, os sacrifícios para Deus são o coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Mas o que aconteceu para que houvesse esse pecado, esse coração contrito em Davi? O que aconteceu? Nós entendemos muito bem quando nós lemos 2 Samuel nos capítulos 11 e 12, o que aconteceu na vida de Davi. Você pode ler depois, mas houve um momento ali em que os reis deveriam sair para guerrear. Davi ficou no palácio. Ele estando no palácio, então dá a entender ali no texto que ele estava com um tempo bem ocioso. Mas aí, então ele saindo do palácio, foi ao terraço, e lá no terraço, lá do seu terraço, ele viu uma mulher se banhando. A mulher, cujo nome era Batseba, estava tomando banho, então ele já mandou perguntar, olha só como é que é a sequência do pecado. Ele já mandou perguntar, olha, quem é aquela mulher? E aí disseram, aquela mulher é Batseba, mulher de Urias. E ele disse, manda chamá-la. Então ele poderia ter parado por ali, mas não, ele decidiu dar prosseguimento à sua sequência de pecados. Então ele disse, manda buscar ela. Então mandou buscar aquela mulher, ele se deitou com aquela mulher, que era casada, e aí mais tarde aquela mulher manda dizer, olha, eu estou grávida. Lembra? Ainda estavam nos tempos de guerra. Então ela disse, estou grávida. E aí então ele manda chamar o seu marido, Urias. E ele mandou chamar Urias e ele disse para Urias, Urias estava na batalha, ele estava guerreando junto com os demais soldados. Então Davi diz a Urias, olha, vai lá para a sua casa, passa um tempo de descanso, passa um tempo com a sua esposa. Em outras palavras, o desejo de Davi era que Urias fosse para casa, para que ele dormisse com a sua esposa, porque lembra, a esposa de Urias estava grávida, o filho era de Davi. Mas então se de repente Urias se deitasse com a sua esposa, quem sabe ele imaginaria, quando ela dissesse, olha, estou grávida, então ele imaginaria que o filho seria dele. Então nota, Davi estava tentando encobrir o seu pecado, esconder toda aquela sequência de coisas erradas. Mas no desenrolar da história, resumindo bem, nós entendemos que ele não conseguiu o seu propósito. Ele tentou mandar Urias para casa, embebedou Urias para que ele fosse para casa, mas aquele homem, pela sua integridade, ele não foi, ele decidiu ficar no palácio. Se ele não pudesse ir guerrear, então ele preferiu ficar ali na porta do rei. Mas no final das contas, então, ele foi guerrear. Davi escreve uma carta para o capitão do exército, Joabe, e ele diz, olha, sabe Urias? Então, esse Urias, pega ele, coloca ele lá na frente da batalha, junto com os demais valentes, para que seja ferido e morra. Davi estava tentando encobrir o seu pecado. Urias sendo morto, ele poderia tomar a Batseba como esposa. E aí não haveria mais problema por causa da gravidez. Está vendo? Então, uma sequência de pecados. E, meu amado, nós precisamos entender o que acontece quando nós pecamos. E por que é tão importante isso? Primeiramente porque existem certos pecados que nós não consideramos graves diante de Deus. Certos pecados que nós consideramos pecados pequenos. Mas seja pecado pequeno ou pecado grande, tudo isso fere a santidade do nosso Deus. E também porque é importante entendermos isso, porque tem certos versículos na Bíblia que nós precisamos entender. Provérbios 28:9 diz que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei,
até a sua oração será abominável. João capítulo 9, versículo 31 diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Temente a Deus e faz a vontade de Deus. Então isso significa que Deus não ouve qualquer pessoa. Isso significa que para que uma pessoa seja ouvida por Deus, é necessário que ele tenha um coração inclinado para Deus. Nós não estamos falando aqui de perfeição ou de simplesmente deixar de pecar. Enquanto nós estamos nessa vida, nesse corpo, nós temos a nossa velha natureza em nós, ainda que nós somos redimidos pelo sangue de Cristo, a velha natureza ainda habita aqui. E nós vamos lutar constantemente contra ela. Mas é necessário uma luta para nós não pecarmos e não desagradarmos a Deus. Por quê? Porque uma das ideias importantíssimas que nós entendemos aqui é que o pecado, todo o pecado, é contra Deus. Qualquer pecado, de qualquer natureza, seja aqueles pecados que nós consideramos grandes ou aqueles pecados que nós consideramos pequenos, todo pecado é contra Deus. E Davi chegou a entender isso. Davi entendeu isso. Ele disse no versículo 4 que nós lemos: contra ti somente pequei. Contra ti, Deus, eu pequei. Meu amado, se nós tivéssemos realmente esse entendimento no nosso coração, de que todo o pecado é contra Deus, nós pecaríamos menos. Nós pensaríamos mais a respeito de pecar, a respeito do pecado. A questão é que nós não entendemos, nós não estudamos muito, nós não meditamos a respeito da santidade de Deus. Porque quando nós entendemos a santidade de Deus, quando nós entendemos o quanto o nosso Deus é santo, nós pecaríamos menos. Porque o nosso pecado, ele machuca, ele fere a santidade de Deus. Então Davi entendeu isso. Em 2 Samuel capítulo 12, quando fala a respeito do pecado de Davi, nós vemos ali que então o profeta Natan chega diante de Davi e o repreende severamente. Ele conta ali uma história, uma parábola, você pode ler depois, mas ele conta uma parábola a respeito de um homem que roubou uma cordeirinha de outro para poder oferecer para um viajante. Mesmo esse homem tendo vários tinha gado, tinha tudo, vários animais que poderia oferecer, que poderia pegar e assar para aquele viajante que passou. Mas ele deixou todos os seus animais, todos os seus bens lá, parado, e ele pegou a cordeirinha de um homem que só tinha aquela cordeirinha, que fazia parte da família, eles adotaram ela como animal de estimação. Ele pega aquela cordeira e assa, e dá para aquele viajante comer. Quando Davi escuta isso, ele fica indignado. Ele diz: olha, digno de morte é esse homem, e ele deve pagar quadruplicado. Então Natan diz: Davi, esse homem é você. Esse homem é você. E aí no momento em que ele é repreendido pelo profeta, Davi ele diz assim: contra Deus eu pequei. Pequei contra o Senhor. E é justamente esse entendimento que nós precisamos ter. Amados, existem aqueles pecados que nós consideramos pequenos, como de repente uma indignação ou uma ira, ou uma mentirinha, por menor que seja. Existem pecados que nós consideramos pequenos, uma falta de paciência, coisas que fazem parte da nossa rotina, mas são pecados e ferem a Deus, porque nós pecamos contra Deus. Outro ensinamento interessante que nós podemos aplicar no nosso coração é que, ainda que Davi, mesmo que Davi tendo entendido que o seu pecado foi contra Deus, ele entendeu também que por causa do pecado havia a necessidade de uma purificação. Por quê? Porque o pecado mancha o coração. O pecado mancha, o pecado suja, o pecado é sujo e ele mancha. Então havia necessidade de purificação. E nós lemos isso no versículo 7. Depois do versículo 4, ele compreende aqui
que ele reconhece que foi formado em iniquidade, que o pecado fazia parte dele, mas aí ele diz no versículo 7, ele pede ao Senhor: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Purifica-me com hisopo, purifica-me. Então nós vemos, ele pede purificação. Agora, por que ele disse purifica-me com hisopo? Isso é algo interessante, irmãos, porque nós vemos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos ver a importância do hisopo. Em Levítico 14, versículos 1 a 4, nós vemos ali que o hisopo ele era utilizado para o tratamento de leprosos. E nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que a lepra era uma doença que eles consideravam imunda, suja. Era uma doença repugnante. Nós vemos em Números 19, 14 a 19 também, que o hisopo também era usado para purificar uma pessoa que ficou impura porque tocou num cadáver. Então nós entendemos que o hisopo ele serve para purificação. Purificação. Era utilizado para lepra, utilizado para uma pessoa que encostava num cadáver. Então, sabendo isso, nós podemos entender um pouquinho de como Davi estava se sentindo por pedir purificação com hisopo. Então, é claro, aqui é uma figura, ele não estava dizendo literalmente para o Senhor: Senhor, me purifica com hisopo. Então o Senhor ele ia pegar ali galhos de hisopo e... Não é isso, mas ele está transmitindo uma ideia aqui. Da mesma forma que um leproso precisava de purificação com hisopo, da mesma forma que uma pessoa encosta num cadáver e ele se sente impuro, sujo porque encostou naquele cadáver, Davi, ele se sentiu dessa forma porque ele pecou contra Deus e ele necessitava de purificação. Então Davi estava se sentindo assim, sujo, impuro, e é justamente o que um filho de Deus sente quando ele peca. Essa é a maravilha do relacionamento com Deus. Essa é a maravilha daquele que realmente é salvo por Cristo. Não tem prazer no pecado, ele se sente sujo, porque ele entende que o pecado é contra Deus. Então ele se sente sujo, se sente imundo, porque o pecado realmente, ele mancha e ele suja. Pecado suja, é contra Deus. Deus é santo. Pecado não. Pecado não faz parte de Deus. Então por isso, a palavra de Deus... Davi disse aqui na palavra, no versículo 10, por causa desse sentimento de impureza, de sujeira, por causa do seu pecado, ele disse no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por que ele pede um coração puro? Porque ele estava se sentindo impuro, necessitado de purificação. 1 João capítulo 1, versículo 9 tem uma grande verdade para nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é isso que nós precisamos. Quando nós temos a convicção de que o nosso pecado é contra Deus, nós entendemos que a santidade de Deus foi violada e ferida, que Deus foi contrariado, e que no momento em que nós pecamos, a sujeira do pecado toma conta do nosso coração. Então, o Espírito Santo vem, trabalha na nossa vida, e aí ele nos leva ao quebrantamento, que leva ao arrependimento. E Davi reconheceu a necessidade do quebrantamento. Quando ele pede um coração puro diante de Deus, nós vemos ali no versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E Davi, ele não pediu salvação, ele pediu de volta a alegria da sua salvação. Porque nós somos alegres por termos o Senhor, mas quando nós pecamos, nós perdemos aquela alegria. Porque o cristão verdadeiro, ele não sente alegria no pecado. Ele entende que o pecado é um prazer momentâneo, mas ele não sente alegria por estar pecando, porque ele sabe que está pecando contra Deus. Então Davi, ele se sentiu contristado por causa do pecado, e ele pede também um espírito voluntário.
Mas aí então, mais adiante, então no versículo 17, novamente nós lemos: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E quem quebranta o nosso espírito é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem, trabalha na nossa vida quando nós pecamos, e ele quebranta o nosso coração. Ele nos mostra que entre nós e Deus existe uma barreira nesse relacionamento. E é justamente essa barreira que necessita ser tirada. Essa barreira é o pecado. Da mesma forma, existe uma barreira entre aquele que não é salvo e Deus, entre o incrédulo e Deus. Essa barreira, que é o pecado, que impede com que aquele que não tem Jesus se relacione com Deus, é o pecado. Essa barreira já nos foi tirada. Cristo tirou ela por nós lá na cruz do Calvário. E quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, que morreu por nós, quando nós colocamos a nossa fé nele, essa barreira é tirada e nós podemos nos relacionar com Deus. Mas o mesmo pecado que fazia essa barreira entre nós e Deus, ele continua fazendo a barreira do nosso relacionamento. Nós não deixamos de ser filhos de Deus, nós não deixamos de pertencer a Deus, mas nós deixamos de ter comunhão com Deus por causa da nossa desobediência. Mas aí o Espírito Santo quebranta o nosso coração. Então ele diz que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E aí ele diz uma grande verdade: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sempre que eu leio esse versículo eu me lembro de Caim, em Gênesis capítulo 4. Se lembra, houve um momento em que Caim e Abel, seu irmão, foram oferecer diante de Deus sacrifícios. Então Abel, ele pegou o melhor das ovelhas e ofereceu diante do Senhor. Mas Caim pegou o melhor das verduras e tudo mais, mas Deus não recebeu aquilo. Não era o que Deus havia pedido, não era a forma com que Deus desejava. E o nosso Deus, ele quer ser agradado, não por autoritarismo, embora ele tenha direito por isso, mas porque ele é Deus. Tem que ser tudo feito conforme o desejo, os padrões dele, os padrões dele. Mas aí então Caim, ele ficou indignado, irou-se contra seu irmão, matou o seu irmão. E aí Deus diz para ele, diz assim: olha Caim, se você fizer bem, você também não será aceito? Se você fizer bem, você também não será aceito? Ou seja, Deus está pronto para aceitar, mas a pessoa deve fazer conforme a vontade dele. Então Davi entendeu isso. E tendo fugido da vontade de Deus, ele busca então aqui um coração quebrantado. Então Davi tinha um coração quebrantado, o nosso íntimo, ele não deseja ser quebrantado. Na verdade, nós desejamos sempre ter a razão. Nós queremos sempre ter a razão. Davi tinha um coração convicto de que o pecado era contra Deus e que o seu coração precisava de purificação e arrependimento. Diferente de Saul, seu antecessor. Saul não tinha um coração quebrantado, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Em 1 Samuel capítulo 15, Deus ordenou a Saul uma tarefa. Deus deu uma tarefa para Saul, de acabar com os amalequitas, grandes pecadores diante de Deus. Saul, ele não cumpriu totalmente a tarefa. E aí quando ele chega diante de Samuel, ele diz: olha, cumpri o mandamento de Deus, bendito o nome do Senhor. De forma alguma, ele não cumpriu. Quando ele é repreendido, aí ele, no texto ele diz ali, ele diz: olha, tudo bem, eu errei, mas me honra diante das pessoas. Honrar o quê? Ele havia pecado contra Deus. Deus não honra pecado de forma alguma. Pecado não traz honra e glória a Deus. Muito pelo contrário. O pecado envergonha o homem e fere a santidade de Deus. Amados, se nós entendêssemos o que realmente acontece quando nós pecamos, nós pecaríamos menos. Nós pecaríamos menos. O nosso pecado é contra Deus. O nosso pecado é contra Deus. Por causa do pecado, nós precisamos de purificação. Mas essa purificação só pode ser feita quando existe um coração quebrantado. E quando nós lemos esse salmo, nós podemos nos familiarizar muito bem pelas verdades que estão escritas aqui. Porque nós pecamos diariamente.
até mesmo pecados que nós consideramos que não são graves diante de Deus, nós pecamos. E a questão é, quando nós pecamos, nós precisamos entender que o nosso pecado é contra Deus, que todo pecado, ele mancha a nossa vida. O salário do pecado é a morte. Então, se você ainda não recebeu perdão pelos seus pecados, por Cristo Jesus, se você ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebe Jesus no seu coração. Ele morreu por você, por causa do seu pecado. Agora, para você que, como eu, nós já curvamos os nossos joelhos diante de Cristo um dia, e o Senhor Jesus é o nosso Salvador, e nós temos certeza disso, entendamos, de acordo com a palavra de Deus, todo pecado é contra Deus. Deus não se alegra, Deus se ira contra o pecado. Então todo pecado é contra Deus. Nós precisamos ser purificados novamente. Mas para isso é necessário quebrantamento. Um coração quebrantado, Deus não despreza. Então, por menor que seja o pecado na nossa vida, eu não sei quais são as suas fraquezas. Às vezes eu conheço as minhas fraquezas. E muitas outras vezes Deus me mostra as que eu não entendo. Mas sabe de uma coisa? Seja qual for a sua fraqueza ou a minha, seja ira, seja problema com a língua, seja problema com dissensões, qualquer for o problema, o pecado é contra Deus. E nós precisamos rogar ao Senhor a sua graça para nos ajudar a deixar aquele pecado e caminhar nos caminhos do Senhor. A comunhão é quebrada, nós não deixamos de ser filhos de Deus, mas a nossa comunhão é quebrada. É necessário restauração. Mas essa restauração, ela vem de Deus. Quando chegamos diante dele com o coração contrito, com o coração quebrantado. E assim o Senhor nos perdoa, nos purifica e nos dá uma nova oportunidade para não pecarmos. Então que Deus nos ajude, amém? A aproveitarmos essas oportunidades. E é justamente isso que nós vamos pedir ao Senhor nesse momento. Se você, como eu, nós temos fraquezas, vamos orar ao Senhor, para que Ele nos ajude nas nossas fraquezas, para que Ele nos ajude a escolhermos a graça dEle, ao invés do pecado. Vamos orar? Pai, nesse momento nós pedimos ao Senhor, que o Senhor esteja purificando o nosso coração do pecado, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cumprirmos a Tua vontade. Ajude-nos a entender que o pecado, qualquer pecado que seja, isso é contra o Senhor. E, ó Deus, nos dá um coração quebrantado e nos purifica. Ajude-nos, Pai, a podermos gozar da Tua presença e de um relacionamento íntimo com o Senhor. Sabemos que durante a nossa vida nesse mundo é uma luta constante, mas nós sabemos, ó Pai, que haverá um momento em que estaremos adorando ao Senhor totalmente sem a presença do pecado na glória. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu perdão, que o Senhor esteja, ó Pai, nos ajudando a cada momento. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, que Deus abençoe. Espero que tenha sido uma grande bênção para você. Tá? Tenha um ótimo domingo em família. Hoje à noite, às 7h30, nós vamos nos encontrar novamente para mais uma meditação na Palavra de Deus. Que Deus te abençoe a cada momento.